Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Virgens Improváveis, da autora Alicia Bianchi. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando que o primeiro livro da série, que foi Uma Família para o CEO, que vem contar a história do Ryan e da Louise, ele foi escrito pela autora Val Barbosa. Esse segundo, que é sua propriedade, é escrito pela Alicia Bianchi. Tem 377 páginas. E aqui nós vamos conhecer a história do Ethan e da Cassandra. Cara, só essa capa fez o meu imaginário surtar. Porque no que eu vi essa capa, essa pegada, eu já pensei, cara, essa menina vai ser dominada por esse cara. Essa menina vai ser totalmente submissa a esse cara. E eu já comecei a ficar nervosa. Porque o Ethan, gente, ele aparece lá no primeiro livro. Então você tem ali um conhecimento sobre a existência dele. Mas agora no segundo que nós vamos aprofundar um pouco mais essa história. O Ethan hoje ele tem 37 anos. Ele tem ali a sua empresa de tecnologias, mas ela vem passando por algumas situações um pouco complicadas. Porque está tendo algumas situações ali que ele não consegue compreender como está ocorrendo e principalmente quem é que está fazendo tudo aquilo. Depois ele acaba descobrindo que tudo que está ocorrendo ali se dá por conta que o seu amigo sócio das antigas está presente em Chicago. Barris, ele foi amigo e sócio do Ethan na primeira empresa que foi aberta. Mas por uma situação ali meio complicada, uma situação que nós vamos descobrindo ao longo da história, eles romperam a sociedade, eles romperam essa amizade de uma forma brusca e nada amigável. Só que o Ethan, ele foi lá, ele reconstruiu, ele seguiu a vida dele. O Barris, ele não consegue fazer isso. Por mais que ele tenha construído a empresa dele, ele esteja bem, ele está casado com a Lia, que ele diz amar de todo o coração, ele não consegue esquecer o Ethan. Ele não consegue esquecer o que o Ethan fez para ele no passado. E ele coloca ali em prática um plano para destruir definitivamente tudo o que o Ethan representa. O Ethan, ele fica indignado em saber que aquele cara está ali aprontando, que ele tem a ver com tudo que está acontecendo de errado em sua empresa, e por várias vezes ele acaba querendo partir para cima e quebrar a cara do Barris. Mas o Ryan, ele acaba usando um pouco mais o cérebro e dizendo, não é assim que você vai ganhar a jogada, não é assim que você vai descobrir o real motivo dele estar aqui. Então, o Ryan acaba tendo ali uma ideia. Porque o Barris, por mais que ele é casado e diz amar a esposa, ele é aquele homem que não esconde as suas preferências pelas garotas de programa. Ele adora e ele ostenta elas em qualquer lugar que vai. É ela, gente, porque ele gosta de uma, de duas, de mais ali com ele. Então o Ryan decide que eles vão contratar uma garota de programa para poder seduzi-lo e assim descobrir um pouco mais sobre essa vinda dele tão repentina para Chicago. O Ethan, ele acaba contratando uma empresa de acompanhantes de luxo, contrata ali uma garota a qual ele escolhe pelo book, lembrando que no book não tem rosto, é só o corpo. Só que quando a garota chega e ele abre a porta, ele tem uma surpresa que deixa ele um pouco confuso. Quando ele abre a porta, ele dá de cara com Cassandra. Uma garota que algum tempinho atrás, algumas semanas atrás, ele acabou pegando ela sutilmente pelo braço e expulsando ela do seu prédio. Sim, gente. A Cassandra é uma menina de 22 anos, se eu não me engano. Ela está passando por uma situação muito complicada, porque só ela e a mãe dela. A mãe dela tem um problema de coração que impede de fazer qualquer coisa. A mãe dela ela anda fraca, a mãe dela anda batida. E para piorar a situação, ela perdeu o emprego. E ela precisa de $30.000 mensais para poder ajudar a sua mãe, que o quadro dela piorou, gente. É aquela história, né? Nunca tá ruim o suficiente que não possa piorar. Desgraça pouca é bobagem. Porque além dela perder o emprego, então ela surgiu essa situação da piora da mãe dela e ela precisa fazer esse tratamento que custa essa fortuna. Gente, aonde que ela vai arrumar dinheiro? Aonde? E aí vem o anjo da sua vida, se é que pode se dizer um anjo,
ela reencontra uma amiga do passado que é acompanhante de luxo e diz para ela: você pode se dar bem nessa área e você vai conseguir esse valor para ajudar a sua mãe. Ela aceita, por mais que ela não queira, por mais que ela relute, mas ela aceita porque ela pensa na sua mãe. E justamente o primeiro cliente dela é aquele cara babaca que expulsou ela falando absurdos para ela. Ela estava realmente no prédio dele, ela estava ali com um então atual namorado que queria simplesmente que ela desse para ele, gente. Porque eles estão há algum tempo junto, ela é só beijinho, beijinho, e isso já estava irritando ele. E aí ele usou aquela famosa frase, né? Você não gosta de mim? Então, libera aí. Gente, eu odeio isso. Não é porque eu gosto de você, criatura, que eu tenho que ir pra cama com você. Larga esse idiota, né? E por conta que ela disse não, ele acabou tendo ali uma ação que fez com que assim que o Ethan saísse do elevador, pegasse ela num momento muito constrangedor e acreditou que ela era garota de programa. Só que agora, ali na sua frente, mais arrumada, mais linda do que nunca, não tem como ela dizer que não é. E ela não vai abrir a vida dela dizendo por que ela tá ali e que ela precisa daquele trabalho. Simplesmente ela entra muito nervosa, ela tenta convencer ele que ela não é exatamente aquilo ali, ela tenta contornar a situação para que ele não olhe ela com a cara que ele está olhando. Que é um misto de desejo, um misto de nojo, um misto de várias coisas junto. Ali durante a conversa, gente, o Ethan, eu tive uma relação de amor e ódio com ele o livro inteiro. Porque o Ethan é muito intenso. E ele deixa bem claro o que pensa dela, como ele vê ela, e isso me incomoda. Porque ele deixa bem claro, eu estou pagando para você, então você é minha propriedade, eu faço com você o que quiser. E isso me deixa um pouco irritada com ele. Conforme eles vão conversando, ela acaba dizendo que ela é virgem. Ele fala, cara, como assim? Uma garota que é garota de programa é virgem. Isso não existe. E aí, depois que eles acertam toda a situação, porque ela pede um valor alto, porque ela diz que não tem como fazer aquilo ali, ela quer ir embora, e ele fala, quanto você quer? Ela pensa na mãe dela novamente, e ela joga um valor alto que ela fala, ele não vai pagar. Não vai. Tudo bem, eu vou ter que arrumar outro, mas com esse cara eu não fico. E aí ele fala, tá, eu te pago a mais, ele dá 100 mil a mais para ela, e diz, agora você é minha, eu faço o que eu quiser. Ela fica chocada, porque, gente, aquele dinheiro que ela pediu, pra ela é muito dinheiro. Pra ele, filha, é dinheiro de bala. E assim ele acaba dizendo, agora nós temos que resolver a questão da sua virgindade. Ele leva ela pra cama, ele não é nada sutil. Não é mesmo, porque ele acredita que ela é uma garota de programa, ele acredita que ela tá ali para aquilo e que ela tá querendo jogar com ele. E quando ele vai com tudo, ele percebe que ela é virgem. Aí ele até recua um pouquinho e fica com um sentimento um pouco confuso diante daquela situação. A partir do momento, então, que ela perde a virgindade, ele deixa bem claro para ela, a partir de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para que você consiga seduzir um homem. Uma das primeiras coisas é que você não pode ficar envergonhada, não pode ficar corada cada vez que eu te falar alguma coisa, ou cada vez que eu te tocar de alguma forma. E assim, gente, os dias vão se passando, onde todos os dias, meio-dia em ponto, ela está na casa dele e ali eles fazem loucura. Cara, ele ensina pra ela muitas coisas e ela está adorando, ela está amando toda aquela situação. E eles acabam precisando fazer uma viagem. Nessa viagem, ela acredita que vai realizar um conto de fadas. Ela acredita que realmente vai poder ter ali um momento de alegria, um momento onde ela vai poder se entregar realmente de corpo e alma, já que o corpo já foi, né, minha filha, para o Ethan. Mas é nessa viagem que ela acorda para a vida. É que é nessa viagem que ela toma um choque de realidade e ela consegue entender que para o Ethan ela é apenas uma garota descartável. Que ela está ali para aprender o jogo da sedução, seduzir o seu inimigo, conseguir informações e depois que tudo se resolver, simplesmente ele vai descartar ela. O coração dela sangra, o coração dela dói e é nesse momento que ela decide que ela vai tomar a rédea da situação, que ela vai pegar todo aquele sentimento, ela vai esconder o mais fundo dentro do seu coração e vai fazer o que tem que fazer pela sua mãe. E depois que tudo isso acabar, ela simplesmente vai esquecer que ela conheceu esse homem. E a forma que ela faz, gente, é brilhante. A forma que ela faz é tão intensa, porque ela marca com ele de se verem à noite, né? Eles vão ser pra jantar, daí não dá certo, eles voltam para o quarto dela.
Ali ela veste uma lingerie linda, maravilhosa. Ela conduz toda a situação, ela que manda, porque geralmente é ele que conduz, não é ela que conduziu. Ela fez coisas absurdas com esse cara, gente. E lembrando que ela não beijou ele, porque ele demorou muito tempo para dar o primeiro beijo nela. Ele sempre fez tudo o que queria com ela, mas nunca beijava. Por mais que ela quisesse, por mais que ela tentasse beijar ele, ele recuava. E dessa vez foi ela que recuou. Dessa vez foi ela que recusou. Gente, eu achei o máximo quando ela fez isso. Porque ele ficou desconcertado. Por mais que tudo que ela fez foi lindo e maravilhoso. E após finalizar aquele momento tenso, aquele momento caliente, ela simplesmente diz: bom, isso prova que eu aprendi todas as lições. Então, a partir desse momento, não teremos mais nada. O coração dele quebra, mas ele veste a sua máscara de que não tô nem aí e vida que segue. Ele sente muita falta dela, porque a partir desse dia eles não se veem mais. Ela não vai mais no apartamento dele. Simplesmente eles conversam o básico do básico, sem se encontrar. As coisas ficam um pouco mais complicadas quando ele vai na casa dela, porque ele já não aguenta mais de saudade. Ele vai à casa dela e chegando lá, a mãe dela diz que ela saiu com o namorado. Porque a mãe dela ainda não estava sabendo dessa situação que ela e o Zion, que é o seu antigo namorado, haviam terminado de verdade. Eu acho que ela pensa que pode ter uma reconciliação, eu acho que ela pensa que aquele cara é o melhor para a filha dela. Ele fica louco da vida, principalmente quando encontra os dois juntos. Só que chegou um momento no qual ela precisa seduzir Barry. E, gente do céu, é nesse momento que eu juro para vocês que eu quase tive um infarto. Porque eu fiquei pensando mil e uma situações. Que isso não ia acontecer, que ele não ia deixar isso acontecer, mas pasmem que ele deixou. Ela chegou linda, maravilhosa no local. Ai, gente, ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Por mais que o Ethan estava enciumado, por mais que o Ethan estava, assim, de boca aberta com a beleza dela naquele momento, ele sim, gente, ele deixou ela se aproximar daquele cretino. Gente do céu, ele estava com tanta raiva, com tanto ciúme, mas ao invés de tirar ela de lá, não, ele deixou e foi embora. Gente do céu, eu não acreditei que ele fez isso. Eu não acreditei que ele teve coragem de deixar aquela mulher, que ele tá tendo sentimentos, ficar no braço de outro homem. Eu não acreditei nisso. Nossa, que ódio, Lita, que ódio, foca, Andréia, porque... Gente, te juro, eu fiquei com tanta raiva do Ethan, tanta raiva, que a minha vontade era entrar no livro, arrancar ele lá e dar tanta porrada nele, pra ver se ele aprende a ser homem. O Barry, ele dá nojo, ele dá asco. Nossa, gente, que homem terrível é aquele. Só que ele fica encantado com ela e ele quer encontrá-la novamente. E assim ele acaba descobrindo onde ela tá. No que ela tá saindo do prédio da amiga dela, ele acaba abordando ela e falando pra ela que eles precisam conversar, que é pra ela ir junto com ele. Ela acaba indo, porque na cabecinha dela, ela vai poder descobrir alguma coisa. Mas pasmem, gente do céu. É o que eu falo, as coisas nunca estão ruins o suficiente que não possa piorar. O cara levou ela para um clube, no qual ele apresentou ela como o brinde da noite. Ele apresentou ela como assim, né? Tá aí para quem quiser usar. Gente, eu não acreditei nisso. E quando ela falava que ela não queria aquilo ali, que ela queria ir embora, ele era tão nojento, ele ameaçava ela de uma forma tão horrível, que eu fiquei com mais raiva do Ethan ainda. O Zion, ele também está nesse lugar e ele acaba sendo expulso porque tenta tirar ela. Ele não pensa duas vezes em ir até o Ethan e dizer o que estava acontecendo. E dizer, você é o único que pode tirar ela de lá. E é nesse momento que o Ethan acorda para a vida e ele vê a burrada que ele fez em jogar essa menina tão ingênua, essa menina tão inocente, nas mãos daquele cretino. Para tirar ela de lá não é muito fácil, para tirar ela de lá não é algo muito simples, mas ele consegue. E daí para frente as coisas vai desandando, gente, de uma situação que você fica assim, sem saber para onde correr. Porque do mesmo jeito que a autora do primeiro livro, ela colocou ali muitos acontecimentos para chacoalhar a história, essa autora também fez isso. Porque o Barry, ele vai continuar armando, agora ele está mais interessado ainda em destruir o Ethan. Ele arma para o Ethan ele faz uma armação que acaba tirando o Ethan da jogada. Ele então usa a mãe da pobre da Cass. Para desenrolar a história, ele vai precisar de ajuda.
E a própria Cass consegue ajudá-la, porque no momento que ela está no hospital, juntamente com a mãe dela, ela consegue falar com a médica e dar um recado à médica, para que a médica dê esse recado para o Ethan. A médica consegue dar esse recado, através desse recado o Ethan consegue entender o que ele precisa fazer, e assim ele vai, juntamente com o Ryan, juntamente com o Brackwood, que é também do primeiro livro, que é aquele Um Sem Noção, e juntamente com mais outras pessoas, ele consegue chegar até o Barrys, e ali eles vão ter aquele confronto, ali eles vão ter realmente aquele embate para decidir quem é que vai conseguir sair vencedor dessa situação como um todo. Por mais que o Ethan, ele acaba cuidando da Cass, por mais que ele se declara para Cass, eu não sei, gente, eu fiquei meio abalada com ele por tudo que aquela garota passou por conta dele e ele deixou. Porque ele deixou. Então, assim, o livro é maravilhoso. O livro é maravilhoso. Ele é intenso, ele é muito intenso. Ele tem, assim, aquela pegada de drama em certos momentos que você fica eufórica, igual o primeiro. Mas essa questão, né, do Ethan ter feito isso com ela, mesmo já estando apaixonado por ela, eu fiquei muito inconformada com ele, eu fiquei muito chateada com ele. Então eu acho que ele poderia ter sofrido um pouquinho mais, porque eu acho que ele sofreu pouco pelo que ele fez ela passar. Então eu vou deixar vocês com essa história, vocês leiam então o primeiro livro, vocês leiam esse, porque por mais que vocês também, eu acredito que vão ter esse sentimento de amor e ódio com o Ethan, vale super a pena vocês estarem conferindo, porque eu mega adorei. Estou louca para que saia o terceiro, que eu fiquei em dúvida de quem pode ser. Se vai ser do Dylan, se vai ser do Brackwood, se vai ter um outro elemento aí no qual eles vão pegar para fazer o terceiro livro. Mas eu deixo então vocês com essa super dica. Agradeço muito pela sua companhia. Lembrando que vocês vão precisar do leque em muitos momentos, porque o Ethan é muito intenso, né? Não posso esquecer de falar isso. Mas agradeço novamente a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.